acredita que toma suas próprias decisões? Que escolhe com quem fica, em quem confia, o que sente? Que ninguém mexe nos seus pensamentos sem você deixar? Mas e se eu te dissesse que existe um tipo de pessoa treinada, quase que instintivamente, para assumir o controle de tudo isso sem você perceber, nem por um segundo sequer? Eles não usam força, não chegam gritando, não aparecem com cara de ameaça. Eles sorriem, eles escutam, eles fazem você se sentir a pessoa mais especial que existe. E quando você finalmente percebe o que aconteceu com você, já é tarde demais. Bem-vindo ao canal Mente Sombria. Hoje a gente vai entrar dentro da cabeça do manipulador, entender como ele pensa, como ele age, o que ele quer de você. E depois desse vídeo, juro que você nunca mais vai conseguir olhar para certas pessoas da mesma forma. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora antes de continuar. Esse é o tipo de conteúdo que o algoritmo raramente te mostra duas vezes. Antes da gente começar, preciso te fazer uma pergunta. Você já esteve num relacionamento, seja amoroso, de amizade ou familiar, onde você se sentia constantemente culpado sem conseguir explicar exatamente por quê? Onde você ficava horas tentando se lembrar do que tinha feito de errado e não encontrava nada concreto, mas a culpa estava lá do mesmo jeito? Você já saiu de uma conversa se sentindo menor do que quando entrou, sem entender o que exatamente aconteceu durante aquela troca? Você já teve aquela sensação clara de que algo estava muito errado numa relação, mas quando tentava explicar isso para as pessoas ao redor, parecia exagero? Parecia coisa da sua cabeça? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, o que eu vou te contar agora importa muito, porque existe um nome para o que você viveu, existe uma lógica por trás de cada uma dessas sensações, e existe uma pessoa que construiu tudo aquilo dentro de você, tijolo por tijolo, com paciência e com método. O manipulador não aparece com cara de perigo, ele aparece como a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Tudo começa com o que os psicólogos chamam de bombardeio de amor. E ela é a isca perfeita porque imita exatamente aquilo que todo mundo mais quer sentir. No começo, é perfeito demais, atenção constante, mensagens durante o dia inteiro, a sensação de que essa pessoa te entende de um jeito que absolutamente ninguém nunca te entendeu antes. Planos para o futuro logo nas primeiras semanas, a certeza de que você finalmente encontrou alguém de verdade, alguém que te vê de verdade. Você pensa, finalmente. Mas aqui vai a verdade que ninguém te conta no começo. Tudo aquilo foi calculado, cada mensagem, cada elogio, cada momento em que ele fez você se sentir especial e escolhido. Era um investimento deliberado, porque quanto mais você recebe, mais difícil fica dizer não depois. Mais culpado você se sente quando tenta estabelecer um limite. Mais você questiona a si mesmo quando algo começa a parecer errado. Pensa comigo, quando alguém te dá muita coisa, você cria uma dívida emocional com essa pessoa sem perceber. E dívida emocional é exatamente o que o manipulador quer, porque dívida emocional significa que você vai tolerar coisas que não toleraria em condições normais. Ele não te deu atenção porque te amava, ele te deu atenção porque precisava do seu sim depois. Depois do bombardeio vem a segunda fase, e essa é a mais difícil de identificar porque acontece tão devagar, ao longo de tanto tempo, que parece completamente normal enquanto está rolando. O isolamento não acontece de uma vez só. Não tem um momento específico onde ele senta com você e diz que você não pode mais ver suas pessoas. São comentários pequenos e aparentemente inofensivos, jogados no meio de conversas normais, separados por dias ou até semanas. Aquela sua amiga não parece gostar muito de mim. Você reparou nisso? Você passa tempo demais com sua família, não acha? Nunca é só nós dois. Eu só quero você pra mim. Tem algum problema nisso? Não é amor isso? Cada frase dessas, sozinha e fora de contexto, parece carinho, parece ciúme normal de quem gosta de você, parece alguém que simplesmente quer mais proximidade. Mas 3, 6, 8 meses depois você para e olha em volta. As amizades esfriaram sem motivo aparente, a família ficou distante, você parou de frequentar os lugares que gostava, parou de fazer as coisas que te faziam bem antes de conhecer essa pessoa. E a única presença constante que sobrou do seu lado é a dele. Curta esse vídeo agora. Parece um gesto pequeno, mas faz uma diferença enorme para o canal continuar crescendo e trazendo esse tipo de conteúdo para você todo dia. A terceira tática é a mais cruel de todas, a que deixa as marcas mais profundas e que leva mais tempo para cicatrizar mesmo depois que tudo acaba. Ela tem um nome específico que você precisa gravar: gaslighting.
Gaslighting é quando o manipulador faz você duvidar da sua própria memória, da sua própria percepção, da sua própria sanidade. Funciona assim. Você se lembra com detalhes claros de uma conversa que aconteceu. Ele olha para você com uma calma desconcertante e diz: "Eu nunca disse isso. Você está inventando. Isso não aconteceu." Você fica magoado com algo que ele fez. Ele suspira com aquele ar de cansaço e fala: "Você sempre exagera assim. Todo mundo que te conhece sabe que você é dramático demais." Você tenta explicar o que sentiu. Ele responde com preocupação falsa: "Você está ficando cada vez mais instável. Estou preocupado com você." Com o tempo você para de confiar nos seus próprios sentimentos. Você começa a achar que realmente é sensível demais, que exagera, que interpreta tudo errado, que o problema mora dentro de você. Você começa a se desculpar por coisas que não fez, começa a andar na ponta dos pés dentro do próprio relacionamento, começa a filtrar tudo que vai falar antes de falar, com medo da reação. E quando uma pessoa chega nesse ponto, o manipulador tem controle absoluto, porque você deixou de confiar em si mesmo. E quando você não confia em si mesmo, a única referência de realidade que você aceita é a dele. O nome Gaslighting vem de um filme britânico de 1944, chamado Gaslight. Na história, um marido manipula a esposa de forma sistemática e calculada, fazendo ela acreditar aos poucos que está perdendo a sanidade. O que era roteiro de cinema se tornou nome clínico para algo que acontece todos os dias, em casas normais, com pessoas completamente comuns, dentro de relacionamentos que por fora parecem perfeitos. A quarta tática é possivelmente a mais viciante de todas, e entender ela explica por que é tão difícil sair de uma relação manipuladora, mesmo quando você já sabe que algo está muito errado. O ciclo quente e frio. O manipulador não é sempre distante, não é sempre cruel. Se fosse, você teria saído logo no começo. Ele alterna. Num momento ele é carinhoso, atencioso, presente, parece aquela pessoa incrível do começo que te conquistou. No momento seguinte, ele é frio, crítico, distante, faz você se sentir invisível e errado. Esse padrão de quente e frio cria uma dependência emocional que neurologicamente se parece muito com uma compulsão. O cérebro humano libera mais dopamina quando as recompensas são imprevisíveis do que quando elas são certas e constantes. É exatamente o mesmo mecanismo que faz jogos de azar serem mais viciantes do que qualquer outra coisa. Você fica preso tentando recuperar a versão boa daquela pessoa, tentando descobrir o que você fez de errado dessa vez, tentando ser bom o suficiente para ele voltar a ser quem parecia ser no começo. Mas aquela versão do começo nunca existiu de verdade. Era a isca, e você está gastando energia tentando alcançar algo que foi inventado só para te prender. A quinta e última tática que a gente vai falar hoje é a culpa usada como arma. O manipulador tem uma capacidade quase sobrenatural de transformar qualquer situação de um jeito que você invariavelmente termina se sentindo culpado, mesmo quando foi ele quem errou, mesmo quando foi ele quem causou a dor. Você tenta conversar sobre algo que te magoou e de alguma forma inexplicável a conversa termina com você pedindo desculpa. Você coloca um limite simples e razoável, e ele reage de um jeito que te faz sentir cruel, egoísta, ingrato por ter tentado se proteger. Você expressa uma necessidade básica e ele responde como se você estivesse fazendo um ataque pessoal contra ele. Com o tempo você aprende a não reclamar, a não colocar limites, a engolir o que sente para evitar o conflito que invariavelmente vai te fazer se sentir pior do que se você tivesse ficado quieto. E um caminho sem resistência é exatamente o que o manipulador quer, é o ambiente perfeito para ele operar sem obstáculos. Mas por que uma pessoa se torna assim? O que acontece na formação de alguém que aprende a usar as pessoas dessa forma? A resposta não é simples e não é única. Muitos aprenderam na infância. Cresceram em ambientes emocionalmente imprevisíveis, onde o amor era condicional, onde precisavam se comportar de determinada forma ou manipular as situações para receber afeto e segurança. Essa foi a adaptação que encontraram para sobreviver emocionalmente. O problema é que essa adaptação na vida adulta se transforma numa ferramenta de controle sobre as pessoas ao redor. Outros têm padrões de personalidade onde a empatia funciona de forma fundamentalmente diferente. Eles conseguem entender intelectualmente o que você sente, conseguem até usar essa compreensão de forma estratégica, mas não conseguem ou não escolhem se importar com isso da forma que uma pessoa emocionalmente saudável se importa.
E tem um terceiro grupo que é o mais difícil de aceitar. Alguns manipuladores não têm nenhum trauma profundo, nenhum diagnóstico clínico que explique o comportamento. Eles simplesmente descobriram cedo na vida que manipular funciona, que dá resultado, que é eficiente, e continuaram fazendo porque nunca ninguém os parou ou os confrontou de verdade. Para esses, a manipulação não é uma falha de caráter que eles carregam com culpa. É uma habilidade que desenvolveram, praticaram e usam com precisão sempre que precisam de algo. O impacto em quem é manipulado é sempre parecido, independente de qual foi a origem do comportamento do outro. Confusão constante e a sensação persistente de que algo está errado, mas sem conseguir nomear o que. Autoestima destruída aos poucos por comentários que isoladamente parecem pequenos, mas que acumulados ao longo do tempo mudam completamente a forma como você se enxerga. Ansiedade que não passa. Dificuldade real de confiar em novas pessoas depois que tudo acaba. E em casos de relacionamentos mais longos, sintomas que se parecem clinicamente com depressão e estresse pós-traumático. Então, o que você faz a partir de agora com tudo isso que você acabou de aprender? Se esse vídeo fez você pensar em alguém da sua vida, compartilha com quem precisa assistir isso. Às vezes, a informação certa chega no momento certo e muda absolutamente tudo. Deixa o like se você chegou até aqui. Se inscreve no canal. A gente publica todo dia e o próximo vídeo vai ser tão pesado quanto esse. Esse é o canal Mente Sombria. E a gente se vê amanhã.